pode ver de onde querer ver. Diário de uma vida elétrica para você. Hoje eu tenho a satisfação, o prazer de ter aqui comigo uma amiga do setor que eu aprendo muito com ela, me ensina bastante. É uma referência já há muito tempo para o nosso setor elétrico brasileiro. E eu queria aqui apresentar ela aqui a vocês. Elbia Gamon, está correta a pronúncia, Elbia? É Elbia Ganon. Ganon. E esse Ganon é de onde? É do meu marido, é fácil, é importado. Meu marido é descendente de sírio, então esse nome Ganon é do meu marido. Mas a Elbia, eu sei, né? Até pelo sotaque que ficou, é mineira como eu, certo? Sim, mineiríssima, que bom. Né? A Elbia, gente, bom, eu vou apresentar, mas convicto de que 99% aqui já sabem, é presidente da AB Eólica, Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, não é isso, Elbia? Sim. Houve Nós fizemos uma mudança em 2022. Nós começamos a trabalhar fortemente com energia eólica offshore também, e muitas pessoas falam, mas vocês também são offshore? Assim, somos, mas aí nós reafirmamos isso na marca. Então, a marca é hoje a Associação Brasileira de Energia Eólica onshore, offshore e novas tecnologias. E dentro de novas tecnologias tem hidrogênio, que a gente tem trabalhado muito com hidrogênio verde, e baterias. Sim, que a gente vai falar um pouquinho disso, é um caminho natural, né? Elbia, me conta um pouco, como diria a minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos, e quando eu vou fazer esses trabalhos, eu dou uma olhada e falo, pai, você está stalkeando as pessoas. Né? Stalkeando. Aí eu tive que ver o que era stalkear para ver se de fato eu estava fazendo aquilo, e estava. Eu vi que você, coincidentemente, né, como eu, formado em economia, certo? Sim. Pela Universidade Federal de Uberlândia. Isso. Você vê que eu fiz bem o trabalho de casa, você dever sabe de casa. Stalkear A internet hoje, minha amiga, conta tudo. E logo na sequência foi para um mestrado na área de energia, né, em Santa Catarina, Florianópolis. Conta um pouco dessa tua passagem, porque eu imagino que isso te trouxe até aqui. Né? Sim. 97 forma economia, e uma economista que vai para a energia. Como é que foi isso? Então, toda a trajetória tem um ponto de partida. Né? Certo. Meu ponto de partida, ele começa na faculdade de economia e antes da faculdade de economia eu morava na cidade que eu nasci, que é Ituiutaba, Minas Gerais. Aí eu saí com exatamente 18 anos, quando eu terminei o colégio, fui para Uberlândia para fazer faculdade. E aí fui fazer faculdade de economia. Na faculdade de economia, ali no final, eu me interessei muito pela área de indústria, de economia industrial, que é uma área que estuda monopólios, concorrência. Então, foi uma área que eu gostei muito e eu fiz o meu trabalho de final de curso, né, meu TCC, que na época não era nem TCC o nome. E me interessei muito por essa área de competição, regulação e ali também resolvi fazer mestrado. Agora, eu tomei decisão de fazer mestrado porque eu tinha muita clareza do que eu queria para a minha vida, para a minha carreira. Eu queria ser professora universitária. Então, eu decidi fazer mestrado e, naturalmente, na sequência, eu faria um doutorado para seguir a carreira acadêmica, porque desde muito pequenininho eu gostava de dar aula, gostava muito de estudar. Tem DNA aí em função disso? Pai, mãe? Não, nada. Eu sou um cisne negro, muito diferente da família. Mas daí, então, esse interesse de fazer mestrado, e eu quis fazer em Santa Catarina, porque o mestrado em economia, você precisa fazer um concurso federal, e você não vai para onde você quer, você vai para onde você passa, e é muito competitivo, muito concorrido. Eu passei em 3 universidades, na época, na Federal de Minas Gerais, na Federal de Santa Catarina e na Federal do Rio de Janeiro.
sendo que a Federal do Rio de Janeiro e de Santa Catarina tinha a área de economia industrial, que era a área que eu queria estudar. Bel, vamos falar a verdade, tinha praia. As duas tinham praia, Então, Não, mas a Federal de Minas Gerais já era uma área mais desenvolvimentista, sim, que eu não estava muito disposta a estudar, porque na minha graduação eu já tinha estudado muito economia desenvolvimentista, e eu adoro. Sim. E aí eu escolhi Florianópolis por ser uma cidade menor, seria mais barato, seria mais tranquilo de viver. Sim. E foi uma escolha muito, muito boa, né? E aí fui para lá fazer mestrado e estudar. E aí a energia nisso? Porque o mestrado foi, né? Voltando ao stalkear aqui, eu vi aqui que é um mestrado na área de energia, né? Você debateu já ali energia, certo? Sim, é que, bom, no primeiro ano que você chega para fazer mestrado, você já tem que pensar qual vai ser a sua área de investigação, sua área de estudos. Sim. Bom, eu tinha clareza que eu queria estudar indústria. Ok. Estava lá fazendo economia industrial, queria seguir nessa área de modelos de mercado, monopólio, concorrência. E eu me aconselhei com um professor meu da área de economia industrial, que aliás de Uberlândia, professor Germano, falei, professor, eu preciso escolher uma área. Eu falei, eu vou te aconselhar, você precisa escolher uma área que está passando por mudanças, que vai ter inovação. E aí ele me aconselhou, falou, tem telecomunicações, tem área de energia. Eu fiquei ali pensando se eu ia estudar energia e telecomunicações, porque essas duas indústrias estavam passando por uma grande reforma nos anos 90. Telecomunicação, então? Sim. As duas indústrias, os anos 90, ali 92, 93, todas as economias do mundo começaram a discutir essa mudança, reestruturação. Uhum. E aí eu comecei a observar essas duas áreas e no meu mestrado tinha um professor que investigava essa área de energia, que era o professor Edivaldo, né? Tão conhecido, que foi diretor da ANEEL. Escreve muito bem, tem uma visão crítica, ao meu ver, excelente. Provoca a reflexão do setor. Você fala, tem hora que eu não concordo, ok, né? Mas faz parte, mas muita coisa. Mas leio o que posso e vejo do Edivaldo, eu leio. A gente tem sempre muito o que aprender com o Edivaldo. E o Edivaldo, hoje, né, eu vejo que ele tem muita liberdade de expressão, e isso é natural na medida que você avança na carreira, que você, então, no lugar que você está. E eu vejo que hoje ele tem muito mais liberdade, e ele sempre gostou muito de escrever. Ele é um cara muito crítico por natureza. Ele contribui muito. Então, na época, eu tinha lá o professor Edivaldo, na época eu stalkeei ali também quem eram os pesquisadores e tal, e procurei o professor Edivaldo. E eu me lembro que eu cheguei para ele, professor, estou procurando orientador, gostaria de estudar uma área, porque ele orientava telecomunicações também, não só energia. Eu gostaria de estudar energia. Ele falou, mas você é economista? Eu falei, sim, eu sou economista. Ele falou, Elber, mas a energia é muito difícil. Eu falei, mas é muito difícil mesmo, professor? Ele é. Eu falei, então tá bom, eu quero estudar energia. Então é essa aí mesmo. Eu acho que ele se lembra dessa história. E daí que eu comecei a investigar, fiz meu mestrado, e eu fui uma das primeiras pessoas a escrever uma tese naquela área, daquela forma, né? Falando de competição. Na época eu usei um pouco de teoria dos jogos, mercados contestáveis. Que era oriundo da economia, né? Da economia, é um economista investigando energia. E a tese foi muito bem, né? Depois eu até acabei recebendo outros convites para apresentar minha tese. Entrei num grupo de pesquisa de uns professores da Federal do Rio Grande do Sul, e foi numa dessas que um professor me enviou para a ANEEL em 1999 para fazer parte de um debate de regulação internacional. A ANEEL tinha acabado de abrir as portas. E eu fui lá apresentar, né, em nome do professor, ele era o coordenador da pesquisa. E eu fui lá, apresentei e voltei. Uma semana depois que eu tinha voltado, eu recebi um telefonema da ANEEL me convidando para trabalhar na ANEEL. Ué, você foi ANEEL, então? Eu fui ANEEL, comecei minha carreira na ANEEL. Essa parte eu não sabia. E, ó, essa parte eu não sabia. Tá bom, sei, gente, muita gente sabia. Eu não sabia, mas legal. Agora, no dia 2 de maio, eu completo 24 anos de carreira na indústria de energia. E eu comecei a minha carreira na ANEEL e eu tenho muito orgulho disso. As pessoas que me conhecem, e até o pessoal da ANEEL,
os meus olhos brilham quando eu lembro que eu comecei a minha vida ali. Eu tenho muita gratidão por essa trajetória. Porque, olha, eu era lá uma estudante de mestrado, queria seguir a carreira como professora em 99, que eu defendi 2 anos depois a minha tese, no tempo normal, né? Eu já estava dando aula na universidade, participava de um grupo de pesquisa. Bom, aí imagino que Brasília ou Santa Catarina? Não, Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Tá. E eu já tinha ingressado no doutorado lá também, eu vi aqui na Federal de Santa Catarina com o professor Edivaldo, porque não havia doutorado na economia e eu queria fazer doutorado. E ele mesmo me aconselhou, vá para a engenharia de produção, eu leciono lá, eu posso continuar te orientando e você faz o doutorado lá. E aí, sair do mestrado da economia para o doutorado na mesma universidade tinha muitas vantagens. Eu tive vantagens de escala muito grande, de aproveitar matérias. Claro. E aí, quando eu fui nesse evento lá na ANEEL, eu já tinha adiantado a metade das minhas disciplinas de doutorado. Eu estava com a tese defendida e já estava com as disciplinas de doutorado praticamente cumpridas. Então, quando eu recebi o convite para trabalhar na ANEEL, eu já poderia ir para a ANEEL, porque eu estava já adiantada. E aí eu procurei o professor Edivaldo e falei, olha, recebi um convite da ANEEL e estou indo. Ele, que bom, vai ser muito bom mesmo, você já fez as suas matérias e tal. E aí fui para a ANEEL. Só que eu fui para a ANEEL num contrato, a ANEEL não tinha concurso, e eu voltaria depois para Santa Catarina, né? Então terminaria o prazo do contrato da ANEEL, que era um contrato de 1 ano, para inserir conceitos de defesa da concorrência, competição, lá na SEM, na época era a SEM, que era a Superintendência de Estudos de Mercados. Só que, né, fui ficando ali e muita coisa aconteceu e nunca mais eu voltei para a universidade. Não porque não queria voltar, porque não gosto. Eu adoro a universidade, mas a vida tratou de me levar por outros caminhos e eu tenho muita alegria assim, de tudo que aconteceu. Não planejei, a única coisa que eu planejei é que eu queria fazer mestrado e doutorado para seguir a carreira acadêmica e a única coisa que eu planejei não aconteceu. Ainda não aconteceu. Porque pode acontecer. Não, mas eu vi um pouco, né, lendo a teu respeito, mas ajudou a muitos pesquisadores a defender as suas teses, certo? Sim. Eu vi que, nossa, parece, não vamos nem entrar aqui porque tem uma turma boa. Então, de alguma maneira, também fazendo esse trabalho. E também acho, Elber, que assim, a hora que a gente falou um pouco disso no making off, né? Batendo um papo antes, esse trabalho, eu tive uma experiência, obviamente, bem mais curta, de tempo e de intensidade que a tua, mas é um trabalho de doação, né? O trabalho de presidir uma associação, e uma associação que tem um protagonismo e uma importância da fonte que né? A gente sabe que a fonte eólica no mundo, né? Ela está cada vez mais com seu espaço reconhecido. Já é um levar informação, que não deixa de ser acadêmico, professoral, no sentido da informação, né? De levar a informação. Mas tudo bem, ainda dá tempo de um dia, quem sabe, né? Bom filho a casa torna, né? Retorna e ir para esse trabalho. Mas aí, então, pegando a linha da história do Diário de uma Vida Elétrica, da Elbia, teve esse momento e tem um trabalho sendo feito que te leva, em 2011, para a presidência da Beólica, né? Teve um período aí, né? Esse período, uma pergunta que muita gente me fazia, né? E aí eu vou te fazer. Como é que a Elbia foi parar presidente da Beólica? Na realidade, tem uma coisa que eu acho que é anterior, o fato de eu ter trabalhado no governo. Eu trabalhei na ANEEL, fiquei lá 1 ano, e depois eu fui para o Ministério de Minas e Energia, a convite do professor Afonso, que, aliás, professor Afonso, né, essas relações acadêmicas eu nunca deixei de ter. E quando eu estava em Brasília, na ANEEL, eu dava aula na faculdade privada. Fiquei muitos anos dando aula na faculdade privada. Hoje eu dou aula nas universidades, não sou professora registrada, mas vários cursos.
e participo de várias bancas de mestrado, de doutorado, oriento pessoas, escrevo papers, publico livros. Então, eu nunca Isso deixei. entre 2h30 da manhã e 3h30, 4, mais ou menos. Eu preciso dimensionar melhor o horário. Em algum momento eu faço as coisas, não sei exatamente a hora. Então, assim, eu nunca perdi esse lado acadêmico. Agora, o que eu construí antes de 2011, de ir para a Beólica, foi uma carreira no governo. Eu fiquei na ANEEL, depois fui para o Minas e Energia, veio ali a época da crise de energia, o famoso apagão. Eu estava justamente no Ministério de Minas e Energia quando isso aconteceu. Foi 2001, né? Foi 2001, 2002, o biênio, né? Isso aí. E eu participei do grupo do apagão ali, coordenado pelo ministro Pedro Parente, e adquiri ali muita experiência. No ano de 2002, teve uma crise forte no governo ali entre PFL e PSDB. Houve uma quebra, o ministro saiu, o ministro de Energia, e nesse intervalo eu fui convidada pelo ministro Malan para trabalhar no Ministério da Fazenda. Então eu terminei o governo Fernando Henrique no Ministério da Fazenda. E esse período foi um período de muita experiência, de muito conhecimento. Então, quando terminou o governo Fernando Henrique, houve uma mudança política muito forte no país, né, que o presidente Lula ganhou as eleições. Primeiro mandato, né? Primeiro mandato, 2003, eu morava em Brasília, e eu já falei, bom, agora eu devo voltar para a universidade, porque eu estava aqui servindo um governo, agora vem outro governo. Agora, eu sempre fui uma pessoa muito técnica, nunca tive partido político, eu tenho pessoas, eu conheço as pessoas, eu tenho relacionamento com as pessoas, com os profissionais. Aí, quando terminou o governo, eu me preparando já, eventualmente, para voltar para Florianópolis, eu recebi um convite da ministra Dilma, né? Na época ela tinha sido nomeada ministra, para ser assessora dela no Ministério de Minas e Energia. E ali o jogo começou a ficar mais forte, né? Porque o jogo já estava bom ali no apagão. E aí, quando veio o governo novo, discutiu um novo modelo, e eu participei de toda aquela discussão do novo modelo do setor elétrico, de organizar os leilões, e ali eu tive contato com a eólica pela primeira vez, porque nós fizemos o Proinfa, a contratação do Proinfa, e eu cuidei da parte econômica financeira da contratação. Eu nunca imaginei que anos depois eu estaria liderando a indústria de eólica. Ali nós fizemos... que o Proinfa é a base de tudo, né? Então, eu fiquei no governo até 2006, a Dilma ficou até 2005, porque ela foi para a Casa Civil, a gente já tinha terminado tudo, feito todas as reformas, e a própria Dilma me indicou para ir para a CCE. Eu fui conselheira da CCE por 5 anos, e também foi uma experiência incrível. Então, toda essa passagem, né, toda essa base, ela me trouxe um conhecimento muito importante do governo, me trouxe experiência, e me trouxe uma coisa que é muito valioso na presidência de uma associação. Você saber como as instituições funcionam, qual é a dinâmica delas, qual é a linguagem das instituições, qual é o nível de discussão das instituições. Então, isso me trouxe uma experiência muito grande, que na época, quando eu saí da CCE, terminou meu mandato, eu estava na quarentena. Os empresários que lideravam a Beólica, porque era uma associação não profissional, não tinham um executivo e tal, eles me convidaram justamente por isso. Eles já me conheciam, porque eu passei ali 11 anos, a CCE também tem um ponto .org. E a eólica vinha crescendo, né? Assim, ela começou a ter um protagonismo, né? Porque a história da eólica no Brasil, a gente acho que é o quê? 2005, 2006? 2004, a primeira chamada pública do Proinfa, 2006, o primeiro parque inaugurado, que é o Parque de Osório, que fica no Rio Grande do Sul, e 2009, o primeiro leilão de eólica, que é o primeiro leilão de reserva. Eu era conselheira da CCE quando nós realizamos o leilão. Você já conhecia a história da eólica, ou seja, como é que isso aconteceu? Proinfa, leilão de reserva, a eólica participando, natural. E eu participei de tudo, da maneira, né, dos desenhos que foram feitos. Eu só não imaginava que depois eu iria, né, presidir a associação, porque isso realmente é aquelas coisas que aparecem na sua vida, que acontecem que você realmente não imagina.
E foi isso que aconteceu. Então, em 2011, eles me convidaram. Eu te confesso que quando eu recebi o convite, eu pensei, poxa, mas eu não imaginei que eu fosse ser presidente de associação. Eu estava olhando outras coisas, até tinha recebido outros convites. Mas aí me apresentaram o projeto, disseram, olha, é uma associação que, embora já exista há muitos anos, mas a eólica está começando mais forte agora, a gente vai precisar de uma liderança, de um rosto para a associação, de alguém que comunica a energia eólica. E eu era uma pessoa, assim, que por mais que eu me comunicasse bem, eu não estava muito acostumada com mídia, com jornal, essas coisas. Eu também nunca imaginei que eu fosse ser essa pessoa falante que eu me tornei, né? Porque eu era mais técnica, ficava ali, dava palestra e tudo, mas não era essa. Mas a sala de aula, né? A sala de aula, ela ajuda, né? Ela nos coloca é um treinamento, né? Eu fui professor também de graduação e pós-graduação no litoral de Minas Gerais, né, em Juiz de Fora, então acaba que a gente aprende esse tema do falar, do ter que falar. Aliás, a gente tem uma amiga comum, fez mestrado com você, preciso falar isso, Fernanda, está registrado, não foi isso, Fernanda estudou comigo 4 anos na economia em Juiz de Fora e estudou contigo foi na época da produção, a gente fazia doutorado na mesma época. A Fernanda é genial, gosto muito dela. O Elber, voltando aqui na Beólica, quando você entra, estou olhando um número aqui, 1,5 giga. 2011, 1,5 giga, ou seja, levou aí, eu falo 2005 até 2011 para fazer 1,5 giga. E aí, de 2011 para agora, estamos alcançando, via também no próprio site de vocês, da Beólica, 30 gigas, não é isso? Hoje a gente está em torno de 31 já. Já entrou mais. Porque todo dia entra, né? Devemos terminar o ano com 34, 35 gigawatts. E agora... No mundo, o Brasil é quinto? Quarto? Sexto no mundo. Estava sexto, imaginei que... talvez porque não saíram os dados do GIEC, vão sair no final deste mês. É possível que o Brasil pule para a 5ª posição. Agora, é interessante, quando eu cheguei lá em 2011, o Brasil era a 15ª economia no mundo em capacidade instalada. E a gente está indo para a 5ª posição. Está indo para a 5ª. Mas é sensacional o resultado do trabalho. E isso, na tua visão, que, claro, respira isso 24 horas por dia, deve-se a quê? Né? O que tornou o Brasil uma potência em eólica? Né? São muitos fatores que determinam que um avião voe, né? Claro. A mesma coisa, uma história bonita, assim, como é o caso da eólica. São vários fatores, né? Então, primeiro você até destacou, olha, de 2005 a 2011 chegou a 1,5 e agora já está esse número. O 1,5 se explica porque o Proinfa foi alguma coisa de 1,4 gigawatts. Então, até 2011 entrou muito o Proinfa. O primeiro leilão de eólica foi em 2009, que se contratou 1,8 gigawatts. E os vários leilões sucessivos até 2018 contrataram em torno de 2 gigawatts ano. Então, a eólica cresceu à razão de 2 gigawatts ano, em torno de 1,8 isso desde 2009. O que explica isso é que o Brasil fazia a sua matriz elétrica basicamente com hidrelétrica, porque tinha recursos abundantes, com um pouco de termoelétrica e ali vinha alguma PCH, alguma biomassa. Mas a própria PCH precisou do Proinfa também para crescer. O Proinfa foi feito para PCH, biomassa e eólica. As 3 fontes entraram naquela contratação. E em 2008, eu estava no governo, estava na CCE, e nós realizávamos muitos leilões de contratação, porque o Brasil cresce muito em termos de potência instalada por ano. Se ele está tendo um crescimento razoável da economia, ele cresce aí 6, 7 gigas ano. Então, tem que arrumar uma oferta de energia. E na época só existia hidrelétrica e as termoelétrica. térmicas, de certa forma. E o ano de 2008 foi um ano péssimo, porque na época o Tomás Kim era o presidente da EPE, né, e eu estava na CCE, e nós contratamos muitas térmicas naquele ano. E térmicas mais caras, né?
a gente contratava por capacidade. E foi uma indicação ali do esgotamento das hidrelétricas. Eu não estou dizendo de um esgotamento técnico, físico de hidrelétrica, porque há uma certa controvérsia nessa discussão. Eu participo controvérsia dessa. da qual eu não participo. Né? Eu não gosto de entrar nessa discussão. Eu leio. A gente está em alguns grupos, né? Eu não entro nessa discussão, mas saída pela direita, né? O fato é que ali não tinha, né, tantos recursos, tanto que entraram as térmicas, e isso acendeu uma luz amarela no governo de começar a buscar outros recursos. E neste intervalo de 2004 a 2008, a eólica começou a crescer muito no mundo e ganhar escala e reduzir seu custo. Então, em 2009, quando nós realizamos ali o primeiro leilão de reserva de eólica, nós partimos de um preço teto para a eólica que era só o dobro da hidrelétrica. Por que só o dobro? Porque lá no Proinfa era 6 vezes o preço da hidrelétrica. Então, quando era só o dobro, já estava ficou bom, né? E aí a gente já, nos leilões competitivos, esse já teve uma grande competição, o preço caiu, e ali ficou muito claro, e a gente já sabia disso ao contratar nos leilões de energia nova, que a competição, ela promoveria uma redução dos custos, né, dos preços e dos custos. E foi isso que aconteceu. Então, você precisou buscar outras fontes de geração de energia, o governo estava disposto a fazer isso no processo de planejamento, e se essas fontes se mostrassem competitivas, que bom. E aí a eólica se mostrou competitiva, então, que bom, então tem eólica e tal, e aí nós entramos mais forte, e na época eu estava ainda na CCE, de fazer esses leilões. E a eólica só foi se destacando, porque a cada ano, a cada leilão, ela se mostrava mais competitiva, de forma que, em 2017, a eólica se tornou mais barata que Belo Monte. Hoje, a eólica, junto com a solar, elas são as fontes de energia mais baratas do país. Por quê? Porque ganhou muita escala no mundo. Então, o que se deve a esse sucesso? De um lado, você tem a escassez de um recurso, na época hidrelétrica, por razões, né, infinitas razões, e de outro, você tem um ganho de escala de tecnologia. Vem trazendo soluções, barateando e tudo. E os leilões que o Brasil realizou, eles deram um sinal muito importante para os investidores. O mundo tinha passado por uma crise relevante, 2008, 2009, sim, e a Europa estava desacelerando os investimentos. Aí quem estava surgindo como hotspot no mundo, China, Índia e Brasil. Sim. E os investidores vieram para cá também naquele momento. Então foi assim uma confluência de fatores que fizeram isso. Entendo. E aí o que a gente teve depois foi que sustentar isso ao longo do tempo. E a eólica tem feito esse papel. E aí entra um tema que é interessante, né? Eu estou olhando aqui até no próprio site da Beólica, você tem do período, você falou aí 17, né? 17, 18, Belo Monte, mas você tem uma redução de entrada de potência nesses anos, né? Uhum. E depois você começa a ter um ganho novamente a partir de 20, 21, 22, 23. Uhum. Tem alguma razão desse declínio e essa retomada, a gente pode chamar assim de uma retomada? Então, esse declínio e retomada, e nós que somos economistas, a gente tira isso de letra, né? Tá muito associada à característica da economia brasileira. E se você olhar nos vários setores da economia, é isso. O Brasil é uma economia em desenvolvimento e ele passa por momentos de pico e de depressão, e isso é péssimo, porque isso explica o fato da gente não ser tão desenvolvido, explica uma série de outras questões econômicas. Mas o mercado brasileiro ele tem essa variabilidade muito grande, que está muito associada ao PIB. Então, quando o PIB cresce, aí a elasticidade renda da demanda por energia é em torno de 1,5%. Se o PIB cresce 1%, nós vamos precisar de crescer 1,5% de energia. É mais ou menos essa conta. E quando a economia cai, a demanda por energia cai. Então, essas variações que acontecem estão associadas ao mercado brasileiro. Isso mudou um pouco nos últimos anos e isso tem nos feito sobreviver, né? Tanto a eólica quanto a energia solar, porque a solar entrou no modelo brasileiro a partir de 2015. O primeiro leilão da solar foi em 2015, mas efetivamente
ela entrou em leilões a partir de 2016, 17. 16 não, porque o leilão foi cancelado. Isso. Mas a Solar, ela começou a fazer a mesma trajetória da energia eólica. E aí o que a gente percebe, né? Uma indústria como a nossa, ela precisa de uma indicação de longo prazo, porque ela exige muitos investimentos. Só que a economia brasileira, por natureza, é volátil, ela é muito variável e isso acaba atrapalhando muito os nossos investimentos. E tem um tema interessante aí eu posso opinar, porque eu vivi. No caso da Solar, tem um fator Brasil que é muito diferente, né? Eu tenho acompanhado outros países, principalmente aqui da América Latina. Solar agora a gente está com 40 gigas, né? Porém, desses 40 gigas de solar, 28 gigas são de GD, são de geração distribuída. Quer dizer, um modelo que a gente não tinha até, vamos lá, o GD começa a acontecer mesmo em 2018. 2018 tinha 500 mega acumulado. Nós fizemos de 2018, ou seja, 2019. Para agora, os outros 27 gigas. Quer dizer, uma loucura. 7.500 para 27. E principalmente, ou basicamente, a gente pode dizer de pequenas usinas, né? Usinas de microgeração, abaixo de 75. Então você começa a temperar o setor elétrico, a gente conversou um pouquinho antes, né? Com todas essas alternativas, vamos colocar assim, né? O biogás buscando o espaço dele, né? O biometano, a biomassa também, a própria discussão das PCHs, né? Que eu acho razoável, eu acho que é necessária, por ser uma bateria natural do sistema elétrico, né? A gente precisa olhar para o sistema elétrico nosso, ao meu ver, como um todo, né? Se a gente for olhar por fonte só, não vamos ficar discutindo, cada um gritando para si. Então, são elementos novos nisso daí. E aí, eu vou pontuar aqui, eu vou chamar um amigo, não sei se você conhece, que é o Zói, o Zoiudinho. O Zoiudinho é que bota a pilha. 2 anos atrás, a Beólica faz uma reformulação, se é a palavra correta, né? Da marca, do posicionamento, e começa a discutir muito forte. Acho até que começa a apresentar como solução, né? A discussão já é anterior, né? Eu vi que a discussão já tem mais de 2 anos, talvez uns 4 anos, que está acontecendo no mundo, que é a offshore. Eólica offshore, e aí entra outros elementos. E também ouvindo, a gente tem correntes que entendem que é uma alternativa, que a gente devia ir para isso, como existem correntes. Isso tudo que me contou foi ele, tá? Eu não estou só perguntando o que ele disse para perguntar. Que existem correntes que entendem que não faz tanto sentido ter offshore num país que tem muita área, ainda para ter onshore, offshore o custo é elevado, enfim. A visão da Elbia, que está há 13 anos à frente da Beólica, da associação, e de todos esses temas que a gente falou agora, como é que você vê isso? Ou seja, não sei se a palavra faz sentido, mas como é que é essa posição nossa de olhar para eólico offshore? Ele está perguntando, tá? Tá, não, então, Zóia, é o seguinte, você tem que olhar o contexto como um todo. Eu acabei de dizer que eu comecei o Proinfa lá atrás, em 2004. Então, tudo bem que eu estou há 13 anos dirigindo a Beólica, mas eu tenho uma experiência anterior com políticas públicas. E eu acabei de dizer que o nosso mercado é muito volátil, muito variável, e isso às vezes reduz os nossos investimentos. Energia é assunto sério, energia é assunto que você tem que pensar no longo prazo. Você não pode ficar fazendo, que eu chamo de pseudo-políticas, né, com arrancadas de curto prazo, porque você não sustenta uma indústria. Você tem que ter visão estratégica de longo prazo. Quando nós fizemos o Proinfa lá atrás, a chamada pública para contratar a eólica custava 6 vezes a hidrelétrica e estava sobrando energia hidrelétrica. E todo mundo dizia, mas por que vai fazer? Porque é muito caro, que não sei o quê. Se nós não tivéssemos feito o Proinfa lá atrás, nós não teríamos chegado com a matriz elétrica que a gente tem hoje com a participação da eólica.
Se a gente tivesse o mesmo pensamento em 2015 para solar, a gente não teria solar no Brasil. É ontem, isso aconteceu ontem. Sim. Então, quando você está falando de energia, você está falando de infraestrutura, de um bem essencial, que tem tecnologia, que tem escala, que exige know-how, você tem que pensar com muita antecedência. E você tem que ter um pensamento estratégico. Você não vai pensar que você vai esperar terminar um recurso para você lançar mão de outro recurso. Você tem que, ainda mais no nosso caso, que a gente precisa de diversificar a matriz por uma questão de segurança, você tem que olhar todos os recursos possíveis e ir tentar acomodando na medida do tempo, da tecnologia e da competitividade. Esse é um fator. E existe um outro muito importante, que é o fator indústria, e não o fator setor ou energia elétrica. Eu não estou olhando para offshore interessada no megawatt-hora de energia elétrica que a offshore vai me trazer, porque isso eu tenho muito no Brasil. Eu tenho muito e muita energia renovável. Então, se eu pensar nesta ótica, não vou fazer offshore, mas eu tenho que pensar na ótica da indústria. O mundo agora está investindo fortemente em offshore, vai trazer escala para offshore, como trouxe para onshore, como trouxe para solar, e o Brasil tem que colocar o pé neste negócio agora, ou então ele não coloca mais. E o que significa colocar o pé? Não é que nós vamos contratar agora 3 gigawatts de eólica offshore, até porque não existe. O que nós temos que fazer? Primeiro, preparar um aparato legal. Offshore é diferente de solar e de eólica onshore, que você só faz um leilão. Você precisa de uma lei que autoriza você explorar o recurso no mar. Precisa aprovar a lei. Uma vez aprovada a lei, nós vamos partir para um leilão de cessão de uso do mar. Aí o detentor daquela cessão vai levar de 3 a 4 anos para adquirir a primeira licença ambiental. Aí, uma vez com a licença ambiental em mãos, nós vamos construir o primeiro parque eólico offshore no Brasil. Isso já será para entrar em operação de 2030 a 2031. Até lá, muita coisa aconteceu. Ganho de escala, ganho de competitividade, o uso dos recursos renováveis que o Brasil tem. Porque hoje, se você olhar para o mercado brasileiro e as discussões que a gente participa, há uma briga muito grande por mercado. Qual é o problema do Brasil? Excesso de oferta. O mundo tem problema com escassez. O Brasil tem que gerenciar a abundância. E esse excesso traz entre nós, até, né, e lá nos grupos que a gente participa, muita briga pelo mercado, a solar brigando com a eólica, que briga não sei quem, né? Então, briga por mercado, porque hoje, né, em 2023, tem sobra, está sobrando hidrelétrica, está sobrando solar, está sobrando tudo. Hoje sim, só que quando você analisa a partir de um médio e longo prazo, toda essa oferta ela vai desaparecendo com a chegada do hidrogênio, com a eletrificação da indústria, a eletrificação da mobilidade. Então, esta nova economia que está se formando globalmente e o Brasil tentando se posicionar globalmente, se ele não tomar as decisões certas agora, o Brasil vai de novo, né, como é bom em fazer, perder o bonde. Tem uma frase que é ótima, né? A gente não cansa de ter oportunidade, perder a oportunidade. Né? O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Acho que é uma frase do Roberto Campos, se eu não me engano. É isso. Bom, viu, Zóia? Então é isso. Por isso que tem que começar agora, tá vendo? Entendeu, Zóia? Tá respondida. Abre os olhos para você ver que faz todo sentido. Fica aqui com a gente. Elba, chegando no fim desse papo nosso, de novo, muito obrigado, né, pela tua presença. Eu olhando aqui, eu fiquei cansado. Eu fiquei cansado fui no teu LinkedIn, fui na tua rede social, falei, deixa eu ver o que a Elbia tem feito, né? E não é só a Beólica, né? A Beólica é vice-chairman, vice-presidente do Global Wind Energy Council, certo? Então tem mais essa atribuição. Cofundadora da Energia da Transformação. Vejo que você faz um trabalho muito ativo
numa pauta que eu acho que é fundamental, super importante da gente debater enquanto sociedade, que é a questão da participação da mulher na sociedade, no trabalho. Sim. Né? Você leva essa bandeira, é uma referência. Semana passada foi dia 8, né, Dia Internacional da Mulher. Ouvi o quanto movimentou, era isso, acho muito bacana, porque era isso a discussão. Né? Você entrava no LinkedIn, era isso a discussão. Né? E as empresas se manifestando, né? As redes, Instagram, enfim, aonde foi, estava o pessoal falando disso. E você faz um trabalho muito... Então, estou pegando aqui tudo, né? Muito intenso, né? Um diário de uma vida elétrica mesmo, né? A gente conversou um pouco. Fechando então um pouco esse papo nosso, a importância de levar essa voz, né? Eu vi que a Patrícia, aliás, são as suas meninas que vão gerenciando, né? Fazer até um agradecimento aqui a Ariane, que quando eu convidei a Elba, vamos lá conversar com a gente, ela falou assim, eu vou, mas fala com a Ariane, porque eu não sei, da minha agenda não dá para saber. Ela né? que autoriza. Ela que autoriza, Ariane, obrigado, tá aqui, a Elba funcionou, deu certo. Como é que é esse trabalho, Elba? Assim, todo esse trabalho, mais mãe de 3 filhos, 3 meninos, né? Sim. Como é que é essa rotina de tudo isso? Como é que é um diário de uma vida elétrica, né? Eu acho que é mais do que elétrica. Talvez ela seja nuclear. Olha, é bem complexo, né? Mas, assim, a primeira coisa que você precisa saber é que você não vai dar conta de tudo mesmo no final do dia. Alguma coisa vai ficar de fora. Né? Pelo menos uma, né? Às vezes ficam 5. Né? Sim. Então, no dia bom, uma coisa fica de fora. Então, não tem jeito, assim, você tem que se cercar de pessoas, né? As pessoas falam, nossa, vocês produzem muito na Beólica, estão fazendo 1000 coisas. Eu falo, eu tenho uma boa equipe, então é muito importante você ter uma boa equipe. Eu tenho uma boa equipe na Beólica, eu tenho uma boa equipe em casa. Você precisa saber delegar e você precisa delegar e confiar. Eu delego e confio. De vez em quando é errado, tá? Não tem problema, é da vida, todo mundo erra. Né? Então, talvez a coisa que eu faço melhor, né, analisando até toda essa história, realmente a minha capacidade de delegar e confiar é muito grande. Eu confio nas pessoas que trabalham comigo. Eu não fico cobrando, eu não fico estressada, então tá tudo bem. Então, hoje eu saí de casa, as babás estavam lá, eu confio que elas iam levar as crianças para a academia, depois que iam dar comida e eu não ligo perguntando. No final do dia eu ligo para saber se as crianças estão bem, porque crianças pequenas pegam gripe, pegam uma coisa ou outra, mas eu sei que está tudo bem, porque elas estão fazendo o trabalho delas. Eu saí da Beólica ontem, só vou voltar dia 1º agora, porque eu vou emendar 86 viagens, né? E eu confio que as pessoas estão lá fazendo o seu trabalho. E elas estão fazendo. E elas trabalham com o mesmo brilho nos olhos que eu trabalho. Então, as pessoas que trabalham comigo têm motivação. Talvez muito se deve ao que eu passo. Né? Eu passo essa motivação. E elas fazem muito bem seu trabalho. E eu confio e dá certo. Você tem que ter um time. Né? E na medida que as suas obrigações vão aumentando, seu time vai aumentando. Hoje eu tenho um trabalho como vice-presidente do GIUEC, eu também sou conselheira, participo de vários conselhos, eu participo fortemente do debate do clima, participo de todas as COPs, então estou sempre na COP. E aí, na medida que o trabalho vai aumentando, você vai aumentando também as suas conexões e a sua equipe e dá conta. Né? É uma questão de otimização. E manter sempre a calma de saber que você não dá conta de tudo. Eu sei que eu não dou conta de tudo, mas eu escolho aquilo que eu consigo dar conta um dia de cada vez e está dando certo. Isso já tem alguns 20 anos. E essa representatividade, né? A Patrícia faz uma pergunta para você, né? A Patrícia da Beólica, que eu vi o vídeo. E aí uma representatividade forte do setor nosso, reconhecida, né? Já dito aqui. E esse papel de colocar a força da mulher nessa discussão. Como é que você tem visto isso, né? Eu acho que a discussão melhorou muito nos últimos anos, porque quando eu comecei a minha carreira, como eu disse, há 24 anos, eu fui a primeira mulher em várias posições. Né? Eu fui a primeira economista-chefe, a primeira área econômica fui eu que montei no MME, depois eu fui a primeira conselheira da CCE, eu fui a primeira presidente de associação. Só de uns 2 anos para cá que a gente tem visto outras presidentes de associação,
Muito se deve, inclusive, à minha força de querer trazê-las também. Eu faço esse trabalho de trazer as minhas colegas, as minhas amigas e de ajudar a formar a pessoa. Eu faço mentoria também com mulheres, né? Não só com mulheres, eu faço mentoria com qualquer pessoa, mas o número de pessoas, mulheres que eu faço mentoria é muito maior. E também faço palestras não só associadas à energia, mas associadas à carreira também. E eu acho que melhorou muito por causa da pauta ESG, né? Ela veio junto com a pauta ESG e as empresas estão muito preocupadas mesmo em promover a diversidade, que é até um pouco mais do que a inclusão de gênero. Sim. Eu comecei na discussão de gênero, mas hoje eu trabalho fortemente com a pauta de diversidade e de inclusão. E melhorou bastante, mas eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Caminho a caminhar, né? Ô, Elbia, e então, assim, fechando, eu queria de novo te agradecer e vendo essa agenda sua intensa, energética, fico muito feliz de ter você aqui conosco, com a nossa audiência, né? Tirando um tempo desse tempo que é tão competitivo da tua agenda, né? Enfim, e está aqui conversando no Diário de uma Vida Elétrica, contando a sua trajetória, inspirando outras pessoas, homens, mulheres do setor, que é possível fazer, e também essa visão sua de longo prazo, né? Que o Zóia aqui agora entendeu a importância de pensar 10 anos na frente. Ele com esse zoião ele vai ver mais do que eu. Né? É um menino elétrico, é um bom menino. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Vamos nos ver certamente por esse mercado energético. Até mais. Sim. Valeu. Valeu. Até mais. Obrigado, gente. Acompanha a gente aí, viu?